Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 8. Queridos, eu tenho falado isso todos os domingos que eu prego, mas eu vou reforçar. Pessoal, eu queria que me desse uma ajuda com as crianças lá. Eu sei que é super bom para os pais, e às vezes a gente está acostumado com criança pequena, a gente nem vê, né? Está acostumado a fazer tudo com barulho. Mas o seu pastor provavelmente tem um TDAH meio... Daqui a pouco eu estou falando com as crianças em vez de com vocês. Estou chamando o Paulo de Joãozinho. Então 2 Coríntios capítulo 8, continuando. A gente, né, com muitas pessoas novas na igreja, e eu senti uma direção de Deus, de nesse primeiro semestre, principalmente, a gente voltar em algumas mensagens que são assim, fundamentos para a gente, como casa, como família espiritual, né? Então a gente pregou cultura da mesa. Foi uma exceção no domingo passado, porque eu preguei em um dos cultos só, então eu não quis, né, perder a oportunidade de trazer uma dessas mensagens de fundamento. E hoje eu vou compartilhar com você outra mensagem que é muito importante para a gente. Todas as outras vezes eu preguei ela de uma vez só, mas o Diego falou: você prega muito tempo, essa mensagem podia ser 2, 3, eu ouvi ele e dividi em 2 partes. É uma mensagem chamada Graça e Generosidade. Então eu quero que você vá comigo para 2 Coríntios capítulo 8. A gente... Alô? Vamos trocar isso aqui, que é melhor do que ter que trocar no meio. Indo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente o fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Isso nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestaram abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação, em todo o nosso amor por vocês, esperamos também que nessa graça vocês manifestem abundância. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Então, mais uma vez, é claro que nesse texto Paulo está falando de contribuição, ele está falando de dinheiro, está falando de ofertas. E mesmo nesse breve trecho das Escrituras, ele se remete ou se refere ao ato de ofertar como uma graça dada por Deus, como uma manifestação da graça. E o que eu quero compartilhar com você nessa mensagem de hoje, da semana que vem, se Deus quiser, é que quando a gente olha para a Bíblia, a gente entende o que é a graça de Deus, a gente vai perceber que graça e generosidade são palavras que estão totalmente ligadas, são palavras sinônimas. A palavra traduzida aqui como graça é a palavra grega charis, e o dicionário de grego traduz essa palavra da seguinte forma: favor, de dar sem receber nada em troca, de amável bondade de dar, de um presente que é oferecido de boa vontade. Então olha só, quando Jesus quer explicar para nós o que é a graça de Deus, quando ele quer falar sobre a graça de Deus que nos alcançou, como Jesus escolhe expressar isso? João 3,16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O que ele deu? Ele deu o seu amor, ele deu o que era único, ele deu o que era insubstituível, ele deu a oferta perfeita, ele deu o seu melhor, ele deu o único filho que ele tinha. Isso é graça. E quando a gente vai para o dicionário da língua portuguesa, por exemplo, o dicionário Hawais,
ele vai definir a palavra generosidade da seguinte forma: generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro. Então, graça e generosidade são palavras sinônimas. Quem expressa generosidade, expressa graça. Quem transborda em graça de verdade, deveria sim transbordar generosidade. Eu gosto muito de uma frase de John Stott. Ele diz que o nosso Deus gracioso é um Deus generoso. Então a graça fala de um ato de amor, fala de prazer e de alegria em dar, em oferecer, e a generosidade fala exatamente da mesma coisa. Então, se nós temos a graça de Deus em nós, se a graça de Deus opera na nossa vida, se a graça de Deus nos transformou, se a graça de Deus nos resgatou, se a graça de Deus transformou o nosso caráter, se a graça de Deus transformou o nosso pensamento de verdade, eu creio de todo o coração nisso que eu vou te dizer. Se a graça nos transformou de verdade, isso de alguma forma precisa se manifestar naquilo que nós damos para outras pessoas. Então é por isso que quando Paulo fala aqui sobre a forma generosa como as igrejas da Macedônia contribuíram, ele chama essa generosidade de uma graça concedida por Deus. Agora, queridos, para a gente continuar a entender a profundidade desse texto, eu gostaria de entender com você melhor quem eram esses macedônios. Então Paulo está usando aqui os macedônios como referência, como exemplo, como modelo para os coríntios. Agora, quem eram os macedônios? Eu olho para a Bíblia e uma das principais coisas que me chama a atenção é que eu vejo que Deus escolheu os macedônios mesmo antes da conversão deles. Então é muito interessante, porque quando a gente olha para Paulo parecia aquele cara maluco que ele vai desbravando, ele vai fazendo o que ele sente, e tipo, se Deus não quiser, ele que me impeça, Mais de uma vez Paulo fala assim: eu ia para tal lugar, mas o Espírito Santo me impediu. Então para mim, alguém que está dizendo assim: Deus, eu vou, se o Senhor não quiser, o Senhor que me pare. Mas quando a gente fala da Macedônia, é muito interessante, porque Deus para Paulo para mandar ele ir para a Macedônia. Como que a Macedônia aparece na história bíblica? Em Atos 16, Paulo conta que ele teve uma visão, e nessa visão ele vê um homem macedônio, e esse homem diz para ele: venha para a Macedônia e nos ajude. A Bíblia diz que imediatamente depois da visão, ele parte em direção à Macedônia. Então olha só que especial isso. Deus olhou para essas pessoas de uma forma tão preciosa, que Deus para o apóstolo Paulo, dá uma visão para ele e fala: agora você precisa parar tudo e você precisa ajudar essas pessoas, porque eu estou olhando para elas. E Paulo imediatamente parte para Macedônia para evangelizar um povo que estava sofrendo muito, A Macedônia é uma região que envolve várias igrejas ali, todas elas foram fundadas por Paulo. Então ali na região da Macedônia tem Filipos, Tessalônica, Bereia, todas as igrejas que foram fundadas por Paulo. Agora, qual é o contexto da Macedônia? Essa região da Macedônia tinha sido muito rica, então eles tinham ali muitas minas de ouro e de prata. Só que desde o tempo de Alexandre o Grande, esse país essa região foi alvo de disputa de vários guerreiros e imperadores. Por quê? Porque quem dominasse essa área teria o ouro e prata daquela região. Então, quando a gente olha para a história, existiram 3 principais guerras que tiveram o centro delas ali na região da Macedônia. Qual foi a consequência disso? A consequência disso é que essa região foi totalmente massacrada, saqueada, roubada, destruída, e isso levou aquele povo para a miséria. Outro fator importante que a gente precisa destacar é que quando vários gentios aqui começaram a se converter, a maioria dos convertidos vinham das classes sociais mais baixas ou mais pobres. Então, irmão, vamos falar a verdade aqui,
a gente não pode ter amor ao dinheiro. A Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas também não vamos ser falsos e vamos dizer que ser pobre não é muito legal também, né, gente? Né? Ninguém acorda de manhã e fala assim: Deus me dê muita pobreza, para eu não ter um coração altivo, arrogante, me dá pobreza. Eu quero falar que eu sou miserável, né? Ninguém fala isso. Agora, ser pobre, irmão, já não é a coisa mais legal. Agora, o cara que experimentou a prosperidade, que viveu numa região rica, próspera, que tinha bens e teve essa situação transformada em pobreza e miséria, isso é pior ainda. Agora a Bíblia faz uma coisa muito interessante aqui. Quando a gente olha, vários autores bíblicos fazem isso. A Bíblia é recheada disso. A Bíblia usa uma coisa que na teologia a gente chama de comparação e contraste. Então ela compara duas situações, duas coisas, duas pessoas diferentes, e faz a comparação e o contraste entre essas realidades. Então o que Paulo está fazendo aqui é exatamente a mesma coisa. A Macedônia era um lugar aqui pobre, massacrado, com necessidade, com pobreza, e Corinto era exatamente o contrário. Corinto era uma cidade rica, era uma cidade portuária, que era passagem de quem ia do oeste para o leste. Então quase todo mundo acabava tendo que passar por Corinto, e o porto ali enriqueceu muito Corinto, e ela era uma cidade que enriquecia cada vez mais, né? Então, inclusive, uma coisa que eu acho muito forte, a palavra Corinto significa saciado. Então ali virou um centro de um lugar de prosperidade, de negócio, de comércio, de riqueza, e o que esse povo buscava ali era isso, a prosperidade e a saciedade. Então Paulo começa a mostrar que existe um contraste aqui. Enquanto a Macedônia ficava cada vez mais pobre, Corinto ficava cada vez mais rico. Agora Paulo começa a comparar Corinto em outro aspecto. A cidade de Corinto era uma cidade que cresceu muito na fé em vários aspectos. Então quando a gente olha para o texto, Paulo vai falar assim: irmãos de Corinto, vocês cresceram muito na fé, vocês cresceram na palavra, no conhecimento. Corinto cresceu muito nos dons. Qual é a prova disso? Quando a gente vai falar da doutrina apostólica, a doutrina do Novo Testamento sobre os dons espirituais, isso está basicamente em 1 e 2 Coríntios. Então a igreja de Corinto era uma igreja que vivia nos dons, que profetizava, que curava, que se movia em poder. E aí Paulo estava dizendo assim: irmãos coríntios, vocês cresceram em muitas coisas, mas em relação à generosidade, vocês têm que aprender com os macedônios. Ele está dizendo: olhe para eles, olhe para o exemplo deles, e em relação à generosidade, vocês precisam aprender com eles. E Paulo começa, depois disso, a trazer o que eu chamo de uma breve doutrina sobre contribuição e generosidade. E Paulo começa a ensinar verdades e princípios que estão por trás do ato de dar. Então, depois que a gente trouxe todo esse contexto histórico, esse pano de fundo, eu gostaria que você lesse de volta o texto comigo, mas agora com tudo isso na cabeça. Então vamos ler de volta 2 Coríntios capítulo 8, a gente vai ler do 1 ao 5 agora. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, pois no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade, porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Então quando eu olho para isso, eu vejo que a igreja da Macedônia, ela descobriu uma chave espiritual. E quando eles entenderam
o valor da generosidade e o que isso significava, não só materialmente como espiritualmente, eles não aceitavam ser deixados de fora, eles não aceitavam perder a oportunidade de semear e, como consequência disso, também de prosperar. Eu gosto muito de uma frase do teólogo Frank Carver, e ele diz assim, olha que precioso esse texto. Ele diz: debaixo de perseguição e pobreza, a graça produziu na Macedônia duas das mais adoráveis flores do caráter cristão: alegria e generosidade. Então a forma como os macedônios entenderam esse princípio revela, queridos, que eles entenderam profundamente a graça de Deus, e essa revelação levou eles a experimentarem uma realidade espiritual, né? Como eu disse, Paulo vai começar a usar daí a comparação e contraste, e ele fala como a graça operou nos macedônios, mesmo diante de uma situação tão desafiadora. Então, se você olhar para o texto, você vai ver que ele diz assim: em meio à prova e tribulação, eles manifestaram alegria. E ele vai dizer que em profunda pobreza, eles manifestaram grande riqueza de generosidade. Agora, olha só, eu discipulo pessoas há muito tempo. A primeira vez que eu fiz um discipulado sistemático, cuidando de algumas pessoas, foi em 96. Então eu estou praticamente 30 anos discipulando pessoas. E uma das coisas que eu percebo muito fácil é como a dificuldade, a necessidade empurra o ser humano para algumas coisas. Então as famílias que passam por um contexto de dificuldade financeira, de pobreza, isso tende quase sempre a empurrar as pessoas para uma situação de tristeza, de murmuração, de amargura, os homens principalmente, né? Provavelmente pela responsabilidade de serem os provedores do lar, da responsabilidade da provisão ser deles. Poucas coisas mexem com o homem, mesmo crente, do que uma dificuldade financeira, do que uma situação onde não se consegue prover para a família, para a esposa, para os filhos, aquilo que é necessário. E a dificuldade financeira tende a fechar a gente. Quando você tem privação, você tem uma dificuldade financeira, a tendência é que isso feche você só em você mesmo, que você só pense em você mesmo e pense em reter tudo que entra e não dividir com ninguém. Isso faz parte da estrutura do homem. Agora, quando a gente olha para essa situação, a gente vê que os macedônios, eles tinham todas as razões plausíveis para não participarem dessa oferta que estava sendo levantada. Se qualquer um deles falasse: olha, Paulo, a gente aqui da Macedônia, você conhece a nossa realidade e a gente não está em condições de ajudar ninguém, a gente que está precisando de ajuda, todos iam entender. Então eles tinham motivos plausíveis e reais para não ofertarem. Isso seria muito compreensivo, mas eles não aceitaram ser deixados de fora. A verdade é que os macedônios viram naquela situação, naquelas ofertas que estavam sendo levantadas, uma oportunidade de transbordar em graça. Então, no meio de tribulação, de necessidade, de perseguição, de pobreza, eles transbordaram em graça. E Paulo vai dizer que eles contribuíram além das suas possibilidades, com alegria e riqueza de generosidade, se tornando um exemplo para os outros. E queridos, isso me pega demais. Esses eram os macedônios. Você quer entender que eram essas pessoas extremamente generosas numa situação muito desafiadora. Essa frase mexe comigo. Eles se tornaram ricos em generosidade. Existe uma frase que diz assim, que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. E isso é uma grande verdade. Mas os macedônios se tornaram ricos em graça,
se tornaram ricos em generosidade, se tornaram ricos em revelação e se tornaram ricos em amor. E é claro que o que essas pessoas experimentaram foi uma revelação, a revelação de que graça e generosidade andam juntas. E Paulo diz, eles insistiram comigo com muitos rogos pela oportunidade de participarem. Então, queridos, em outras palavras, o que os macedônios fizeram com Paulo foi o seguinte: olha, a gente pode não ter muita coisa, a gente pode estar com falta de muita coisa, a gente pode ter muitas privações, mas você não tem o direito de nos privar da oportunidade de participar do que Deus está fazendo. É isso que esses homens estão dizendo. E queridos, aqui eu quero abrir meu coração com você. Eu estou no ministério há muitos anos, e nessa minha caminhada, muitas vezes eu fui tocado com ofertas, com presentes de pessoas que transbordaram em generosidade sobre a minha vida, mesmo num contexto de privação e de pobreza, né? Eu já recebi ofertas de pessoas que eu falava: puxa, você não, eu não posso receber de você, eu que tinha que ofertar para você. Eu lembro de uma situação muito específica na outra igreja. Tinha uma moça lá que tinha 2 filhos pré-adolescentes, e o marido dela assim desviou, apostou da fé mesmo, se separou dela e abandonou ela. E ela teve que correr atrás e sustentar aquelas crianças. E eu lembro que num culto muito específico, ela veio para mim e para Dani e falou: pastores, eu senti uma direção de Deus e eu queria dar uma coisa para vocês. Isso deve fazer uns 13 anos talvez, faz bastante tempo. E ela entregou na nossa mão, e era um cheque, gente. Ela falou: essa oferta é para vocês. Eu estava para lançar um livro, gente, eu acho que foi em 2009 isso. Não, 2000 e... já vou fazer as contas aqui. 9 anos, foi em 2016 por aí. Então a gente está falando de 9 anos. E ela falou assim: eu preciso entregar uma coisa para vocês, eu quero ajudar com o livro novo que vai sair. E gente, quando eu abri, era um cheque de R$1.000, quase 10 anos atrás. E eu fiquei extremamente constrangido. Aquilo, eu posso dizer para você, foi até assim desagradável, e eu fui muito tentado a devolver para ela. Agora eu entendi que eu não tinha o direito de tirar daquela pessoa o direito de lançar uma semente e transbordar em graça. Por quê? Porque eu entendia que aquilo não tinha só a ver comigo, mas tinha a ver em primeiro lugar com o que aquelas pessoas queriam fazer para Deus, né? Paulo vai dizer aqui: pela graça de Deus, essas pessoas se doaram primeiro ao Senhor e depois a nós. Ele está dizendo: olha, quando esses macedônios ofertaram, eles entregaram para nós essas ofertas, mas eles entenderam que em primeiro lugar eles estavam entregando ao Senhor. Então olha quanta revelação está envolvida aqui. E eu vejo que essas pessoas fizeram a mesma coisa, deram primeiro ao Senhor e depois a mim. Agora a gente precisa entender uma coisa, que a contribuição, ela não tem a ver só com uma necessidade a ser suprida. Então existia uma necessidade na igreja de Jerusalém, mas o que os macedônios entenderam não era só a ver com uma necessidade de uma campanha apostólica, mas tinha a ver com o relacionamento daquelas pessoas com Deus. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. A gente tem uma tendência de separar o que é espiritual e o que é físico, material. Você quer que eu te dê um exemplo bem simples? Irmão, é um baile para a gente explicar para as pessoas que o momento de oferta e contribuição faz parte da adoração. Então você está aqui em cima, você vê que as pessoas estão adorando, estão chorando, e acaba a adoração e vai para a oferta. É muito fácil as pessoas sentarem e começarem a conversar.
Por quê? Porque não existe uma compreensão, normalmente se separa o que é adoração do que é contribuição. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, até Davi que vai começar a trazer uma coisa diferente, a adoração a Deus, até Davi, se resumia basicamente a entregar uma coisa para Deus. Então, quando você ia adorar o Senhor, o que você fazia? Você sacrificava um animal, você trazia uma oferta de manjares, você trazia uma oferta de libação, que era a oferta de bebida. Davi que começa a trazer as canções para adoração e as danças. Só que normalmente a gente separa essas duas coisas. Agora, quando Deus consegue tocar nas nossas finanças, isso tem uma verdade espiritual. Eu vou contar uma história para vocês que até me expõe. Meu pai teve câncer e ele ficou 7 anos tratando. Ele teve câncer a primeira vez. E logo que ele começou a fazer quimioterapia, já ali com um mês e meio, todos os pontos de câncer desapareceram. Meu pai ficou 2 anos bem no primeiro período, e aí apareceram alguns focos de volta. Ele começou a tratar, logo desapareceu, ele respondia sempre super bem, ficou mais um tempo bom de volta e apareceu pela 3ª vez. Quando apareceu o câncer pela 3ª vez, eu e a Dani, a gente tinha acabado de casar. E queridos, é tão forte isso para mim, que eu lembro até o lugar aonde eu estava quando isso aconteceu. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu vou contar várias histórias para vocês nessa mensagem de hoje e de semana que vem, se Deus quiser. E eu vou falar para você de várias vezes que Deus falou comigo. Mas eu quero ser claro com você que Deus falar de forma tão clara não é uma coisa que acontece todo dia. Então você traz uma mensagem como essa, você pode trazer uma imagem errada, que a gente vive ouvindo a voz de Deus de forma clara o tempo todo. Eu costumo dizer que a verdade é que a maioria dos nossos dias não são sobrenaturais, a maioria dos nossos dias são naturais, mas é a nossa fidelidade e disciplina que tornam, nos dias naturais, que tornam os dias sobrenaturais possíveis. Amém? Irmão, Deus é um Deus que fala. Tá uma onda aí de reformado de internet, que quando alguém fala qualquer coisa que ouviu de Deus, os caras fazem chacota com isso. Me desculpe, mas desde o Antigo Testamento até o Novo, quando Deus vai fazer apologia de si mesmo, Ele diz: eu não sou como os outros deuses, que têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem, e têm boca e não fala. Ele diz: eu sou um Deus que fala aos homens. Então Deus falava, Deus fala, e Deus sempre vai continuar falando. Então, se você não ouve, o problema é seu, mas Deus fala. E eu lembro que eu estava um dia, a gente estava no comecinho do casamento, eu estava ali na Salgado Filho dirigindo, e Deus falou comigo de forma muito clara, e Deus me disse assim: eu quero que você compre os medicamentos do seu pai. Meu pai fazia tratamento pelo SUS, então ele não pagava a quimioterapia, mas ele tomava algumas medicações para amenizar os efeitos colaterais da quimioterapia. Enjoo, ele tomava medicação para aumentar a imunidade, vitamina. E não era muito essa medicação, na minha cabeça é algo como se fosse hoje talvez assim, uns 350 ou 400 reais. E Deus me falou de forma muito clara: eu quero que você comece a comprar os medicamentos do seu pai. Irmão, eu sei que parece engraçado, mas eu comecei a dar uma conversada com Deus. Eu falei: Deus, eu não sei se o Senhor lembra, mas eu acabei de casar, estou pagando financiamento de carro, estou pagando financiamento de terreno, estou pagando o aluguel da casa. Eu falei: Deus, a coisa não está sobrando assim. Eu falei: Deus, e tem outra coisa, meu pai tem 2 aposentadorias, ele não está precisando que eu compre os medicamentos para ele. Irmão, Deus me falou de forma muito clara. Deus me disse assim: não é seu pai que eu quero abençoar, é você. E eu fui para casa em crise. Por quê? Você já vai entender. Eu cheguei em casa e falei: amor, acho que Deus falou um negócio muito específico comigo, e eu não posso decidir sozinho, você tem que decidir comigo. Mas eu acredito que Deus falou comigo que é para eu pagar os medicamentos do meu pai.
Ela falou, está em crise por quê? Se você entende que Deus falou com você, vamos pagar, não tem problema. Eu falei, amor, não é pagar os medicamentos. Eu falei, eu fiz um raciocínio lógico. A gente está no começo do casamento, a gente não tem grana sobrando, meu pai não precisa. Eu falei, por que Deus está pedindo para eu fazer isso agora? Eu falei, será que Deus vai levar meu pai? E ela falou, Farley, não fica racionalizando, só vai e faz o que você sentiu. E eu lembro que eu liguei para o meu pai e falei, pai, eu queria comprar seus medicamentos. E ele falou, filho, você sabe que eu não preciso. Eu falei, pai, mas eu sentia que eu queria fazer isso. Ele falou, tá bom. E se eu não me engano, irmãos, eu comprei os medicamentos para ele por 3 meses. No 3º mês o médico cometeu um erro. Ele mudou a medicação do meu pai sem pedir outro medicamento para aumentar a imunidade. E o resultado foi que meu pai teve uma infecção generalizada e morreu, gente, sem brincadeira, de um dia para o outro. E quando meu pai faleceu, eu entendi que o que Deus fez comigo foi me dar a última oportunidade que eu tinha de semear algo financeiro na vida do meu pai. Por quê? Porque existe um princípio, existe uma chave espiritual no dar. E eu quero mostrar para você, você vai ver, eu vou falar disso nesses 2 dias. É claro que eu estou falando de contribuição na igreja, de dízimos e ofertas, mas não é só isso, é muito além disso. Eu estou falando de a igreja semear uns na vida dos outros. Tá? Então, se o teu coração já está fechando aí, calma lá, querubim. Eu estou falando de um princípio de generosidade que abrange todas as áreas, né? Eu lembro que uma vez, uma coisa que me marcou muito, e como os princípios eles vão tocando você. Eu lembro que eu fui pregar na igreja de uns amigos, e a primeira vez que eu estava pregando lá, e quando eu terminei de pregar, uma pessoa veio assim, colocou um negócio no meu bolso, falou, pastor, recebi muito da sua mensagem, quero selar isso. Eu falei, o que é isso, gente? Selar, o cara pôs uma carta no meu bolso? Tem e-mail hoje, gente. E daqui a pouco veio outra pessoa e outra, e aí veio um quarto, se eu não me engano. Eu lembro que ele estava com um relógio de choque novinho, e ele tirou o relógio e falou assim, pastor, recebi muito, essa mensagem é para mim, e eu queria selar essa mensagem. Eu falei, amém. Só que quando acabou, eu fui conversar com o pastor da igreja, eu falei, cara, aconteceu isso, e não era assim, valores muito grandes, era R$20, R$50 e esse relógio. E eu falei, cara, o que aconteceu aqui? Ele falou, Farley, a gente ensina as pessoas que quando ela recebe algo espiritualmente, e ela entende que aquilo teve um valor pessoal para ela, a gente ensina as pessoas a sempre darem uma resposta natural. Então o que eles estão fazendo é dizer para você, a mensagem que você pregou, ela foi para mim, eu recebi de forma espiritual, e eu quero dar uma resposta para Deus, honrando você. E queridos, isso foi tão forte para mim, e eu lembro que eu já preguei isso aqui outras vezes, e eu tenho alguns irmãos da igreja, claro que eu não estou falando isso de fazer para mim, eu estou falando de pastores que vêm de fora pregar aqui, mas é raro amigos pastores virem ministrar aqui sem ninguém dar alguma coisa para eles. Então a igreja abraçou isso, e eu sinto assim um orgulho santo de vocês, pelo coração e o entendimento a respeito disso. Então essas pessoas me levaram, queridos, a entender de uma forma diferente 2 textos da Bíblia que eu queria ler com você. Vá comigo para 1 Coríntios capítulo 9. Primeira Coríntios capítulo 9, versículo 11. Olha o que Paulo fala aqui. Ele faz uma pergunta, e ele diz, se nós semeamos entre vocês coisas espirituais,
será muito recolhermos de vocês bens materiais. E agora eu quero ler mais um texto. Gálatas capítulo 6. Versículo 6. As crianças estão avivadas lá, gente. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Irmãos, esses dois textos aqui me levaram voluntariamente a escolher primiciar na vida dos meus pastores e daqueles que são cobertura sobre a minha vida. Eu entendo que isso você não pede para ninguém nunca, mas o meu coração olhou para isso e eu falo, eu preciso dar uma resposta a essas verdades bíblicas, né? Então, quando a gente entende isso, a gente entende que primeiro a gente está dando ao Senhor, honrando o Senhor, e a gente honra sim, talvez, algumas pessoas. Eu vou falar sobre isso mais um pouco no final da mensagem da semana que vem. Quando eu olho para a Bíblia, querido, eu vejo como pessoas deram respostas materiais para verdades espirituais. Um texto que mexe muito com o meu coração, por exemplo, é o de Gideão. Quando a gente olha para a história de Gideão, Gideão vive um dos períodos mais tristes da história de Israel. Por quê? Porque o povo entra na terra prometida, liderado por Josué, e eles dominam a terra, mas eles desobedecem a Deus. Eles não expulsam as nações estrangeiras completamente. E qual é o resultado disso? Olha que coisa terrível. Em pouco mais de 100 anos, em pouco mais de uma geração, o povo tinha se afastado quase que completamente de Deus, caído em idolatria, e o resultado disso foi o quê? Que Deus se afastou deles também. Então a Bíblia fala que a região foi tomada pelos midianitas. A Bíblia diz que eles vinham como enxames de gafanhotos, e eles roubavam a colheita, eles matavam as pessoas, eles matavam os animais, e a Bíblia diz que Israel teve que fugir para cima das montanhas para viver escondido. Então o contexto de Gideão era esse. Gideão cresceu ouvindo, provavelmente dos pais, talvez dos avós, aquilo que Deus tinha feito, como Deus derramou as 10 pragas sobre o Egito, como Deus abriu e fechou o mar vermelho, maná. Mas quando Gideão olhava para a vida dele, ele não via nada disso. Ele não via intervenção sobrenatural. O que ele via é: eu sou perseguido pelos meus inimigos e eu preciso viver escondido. Não haviam mais profetas, não tinha intervenção de Deus, não tinha maná, não tinha milagre. A Bíblia diz que quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, ele estava malhando trigo em um lagar. E quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, com letra maiúscula, no singular, a gente entende, na teologia a gente chama isso de uma teofania. O que é uma teofania? Uma manifestação do próprio Deus. Então nós cremos, eu creio nisso, que aquela ali é uma manifestação do próprio Jesus. E a Bíblia fala que o Senhor aparece para ele quando ele está malhando trigo num lagar. O que é o lagar? O lagar é uma vasilha um pouco maior do que a circunferência de 2 braços, que é usada para pisar, prensar uva. O instrumento de moer trigo, moer as sementinhas de trigo, é um instrumento muito diferente, muito maior, grande, né? Então Gideão estava ali moendo trigo, provavelmente com uma pedra. Agora, por que cargas d'água que esse cara estava usando um instrumento de pisar uva para malhar trigo? Para mim parece óbvio. A Bíblia diz que eles viviam escondidos. A Bíblia diz que ele está num campo aberto, malhando trigo nesse lagar. O que parece para mim? Que ele estava num lugar aberto, com uma pouca quantidade de trigo, porque se ele visse o inimigo chegando, ele conseguia juntar aquilo e fugir. Então a Bíblia fala que Gideão está ali. Eu imagino que Gideão já tinha imaginado como seria ver uma manifestação sobrenatural, ouvir a voz de Deus. Mas eu amo a sinceridade de Gideão, e a Bíblia fala que quando o anjo do Senhor aparece para ele, ele não cai de joelhos, ele não adora, mas ele diz assim: o Senhor nos abandonou.
Ele disse: o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contavam. Ele disse: o Senhor é conosco, por que a gente está entregue às mãos dos nossos inimigos? Aí o anjo do Senhor fala para ele: mas eu escolhi você, você vai ser um libertador. Ele diz: não sou. Ele diz: eu sou do menor clã, dentro do menor clã, eu sou da menor família, dentro da menor família eu sou o menor. E o anjo do Senhor fala: mas eu escolhi você, você vai ser um libertador. Ele fala: não, eu não sou, você está escolhendo a pessoa errada. Mas chega uma hora que para mim, Gideão encontra-se uma fagulha de esperança. E quando você olha para o texto, você vai ver que ele nem acreditava que era Deus mesmo. Porque a palavra que ele usa para o anjo do Senhor, chega uma hora que ele diz assim: se é mesmo o Senhor, se é mesmo o Senhor, e se o Senhor está mesmo comigo, então me deixa o quê? Alguém lembra? Te trazer uma oferta. Então a forma que Gideão escolheu de provar se era Deus ou não, e de provocar o céu para que alguma coisa diferente acontecesse, foi ofertando num momento de necessidade. A Bíblia fala que ele vai para casa, ele prepara pães sem fermento, ele cozinha um cabrito, acho que é o texto diz, ou um cordeiro, acho que é um cabrito. A Bíblia diz que ele deita o caldo e ele leva para o anjo do Senhor. O anjo está lá esperando. Aí o anjo fala assim: coloca a tua oferta em cima da pedra. Ele coloca, o anjo toca a oferta, e a Bíblia diz que sobe fogo do altar. E aí Gideão pula para trás e fala: caraca, Deus está aqui mesmo. Então a forma que ele escolheu de provocar o céu para que alguma coisa acontecesse foi tocando o céu com uma oferta. Alguém já disse que a última parte do homem que se converte é o bolso. Agora entenda o que eu vou te dizer, e eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou te falando. Você pode se sentir o cara mais espiritual que for. Se você tem resistência e você não deixa que Deus toque no seu dinheiro, nas suas finanças, eu garanto para você que existem outras áreas da sua vida que você não deixa Deus tocar também. Por quê? Porque a verdade é que a forma que a gente contribui acaba revelando muito o nível de fé, de confiança e de entrega que a gente tem. Então existe um valor espiritual na generosidade, e existem coisas que só são destravadas quando a gente entende esse princípio e corresponde a ele. Mas a gente tende a separar muito as coisas, irmãos. Agora Deus, ele usa, eu vou mostrar isso depois na mensagem da semana que vem. Eu vou falar o que Paulo diz que a mensagem gera. E quando a gente está sensível a isso, sensível ao dar, Deus faz coisas incríveis. Eu quero contar uma história para vocês. Na outra igreja que a gente era, que eu e a Dani éramos pastores de jovens, a gente fez uma conferência bem grande, era a maior conferência que tinha. E eu lembro que no fim da conferência, eu tô lá, a gente sempre levantou oferta, e era o sábado à noite, se eu não me engano, o dia de fechamento da oferta. Eu vou levantar a oferta, fazer aquele momento de ofertas, e Deus me dá uma direção muito clara. Deus fala assim: olha, desafia as pessoas a elas abençoarem umas às outras. E Deus me diz: e você vai ser o primeiro a ofertar. Irmão, naquele dia, eu estava com um relógio Michael Kors, eu nem sabia que existia Michael Kors. Eu ganhei de presente, e quando eu ganhei de presente, falei: caraca, bonitão o relógio. Fui olhar, descobri o que era Michael Kors. É um relógio que, se fosse hoje, era um relógio de uns R$3.500, eu imagino. E é um relógio que eu não teria coragem de comprar. Então eu já vou te dar a letra, irmão. Quando você vem nesses cultos muito do Chu, vende Havaiana, bermuda. Eu recomendo, inclusive, você ter um Fusca, porque quando você for aquele culto do poder mesmo, nem de carro você vem de Uber, né? Porque, irmão, eu vou te falar. E aí eu tô lá, Deus me fala isso, e Deus me fala assim: você vai ser o primeiro a dar algo, você vai dar seu relógio. Eu falei: Cacildas, tá bom. Eu falei: puxa, podia ter vindo só com uma pulseirinha, né? Aí subi lá, irmão, a hora que eu subi para falar, e eu falei: gente, quero desafiar você a escolher alguém para você dar alguma coisa, semear alguma coisa na vida de alguém. Deus me mostra um menino dos jovens, e Deus me falou assim: seu relógio é para ele. Só que esse menino que Deus me mostrou era o cara mais rico dos jovens.
Ele tinha uma história incrível, ele é uma inspiração. Ele vem de família pobre, e quando ele tinha 3 anos de idade, se eu não me engano, mataram o pai dele a tiros na frente de casa. Ele foi criado pela mãe e pela avó, e muito novinho, ele desenvolveu uma das primeiras plataformas para hospedar cursos online. E eu acho que eles eram o maior do Brasil um tempo. Então esse cara, ele ficou rico assim, muito rápido, muito jovenzinho, e ele super responsável, controlado. E quando Deus me fala, eu falei, pô, Deus, mas não tem um mais pobrinho para dar o relógio, né? Eu falei, pô, ele podia comprar quantos relógios desse ele quisesse. Deus me falou, é para ele que você vai dar seu relógio. Eu fiquei pensando em quantos outros que eu ia gostar de dar aquele relógio, que talvez nunca pudessem comprar um relógio daquele. Mas eu obedeci. Eu lembro que eu cheguei e falei, cara, eu queria dar um presente para você, e dei o relógio. E quando eu dei o relógio na mão dele, ele começou a chorar. Eu pensei, nossa, será que é tão ruim assim, né? E eu lembro que ele chorou, e ele me abraçou, e ele falou, pastor, deixa eu te falar porque eu estou chorando. Ele falou, você sabe que eu perdi meu pai muito cedo, e as pessoas que perdem o pai muito cedo normalmente têm problema com paternidade. Ele falou, não é meu caso. Eu cresci ouvindo as histórias da minha mãe e minha avó me contando como meu pai me amava. Então ele diz assim, então meu pai me amava, eu sei que meu pai me amava, mas há anos eu agradeço a Deus e eu choro diante de Deus. Eu digo, Deus, eu queria uma coisa só, eu só queria ter ganho um presente do meu pai que eu pudesse guardar até hoje e falar assim, esse aqui é o presente que meu pai me deu. Ele falou, você é meu pai espiritual, e quando você me entregou o relógio, Deus falou comigo, falou, aqui está o presente do seu pai que você está esperando há tanto tempo. Então isso destravou algo no coração daquele menino, e virou aquela coisa feia, né, irmão? Porque o homem chora feio, que é uma desgraça. 2 homens abraçados chorando é feio demais. Sempre fica aqueles cadarços de ranho no ombro um do outro assim. Mas algo aconteceu espiritualmente ali, por eu entender, olha o que uma coisa física pode gerar. Então a gente precisa entender que ofertar não fala só de uma necessidade administrativa, mas é uma chave espiritual. Tem uma história que eu gosto de contar muito, isso faz muitos anos, eu já não lembro quem era o pastor, qual era a cidade, mas às vezes eu estou há uns 15 anos viajando pregando, com constância. Antes eu já viajava antes disso. E às vezes você vai pregar em alguma cidade, que você tem algum pastor conhecido próximo, você tem tempo livre, você fala, cara, eu estou aqui, estou na cidade. E foi o que eu fiz, né? Às vezes você vai pregar numa igreja, só tem domingo à noite culto, o cara fala, pô, tem um culto de manhã, vem para cá. A gente faz com muitos amigos isso aqui também. E eu lembro que eu liguei para um pastor amigo, ele falou, não, cara, vem pregar aqui, vem para cá. E eu fui. E quando eu cheguei lá, faz muitos anos isso, nem tinha Pix, nada. Ele falou, Farley, deixa eu te falar uma coisa. Cara, foi tão em cima que você falou que estava aqui, a gente preparou para você pregar, que eu já não tinha nem o tesoureiro trabalhando, eu não consegui separar uma oferta para você. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar uma oferta aqui, e tudo que entrar de oferta, eu quero abençoar você. Então, se você não sabe, é muito comum a gente ir ministrar em lugares, as pessoas nos ofertarem. Isso é bíblico, inclusive. Eu nunca cobrei para pregar. A maioria dos pastores pregam. Isso é uma decisão minha, eu nunca cobrei. Mas é muito difícil ir num lugar as pessoas não te honrarem financeiramente. E eu lembro que falei, não, pô, pastor, tá de boa, tá em casa, tamo junto. E beleza, passou o período de adoração, ele foi levantar as ofertas, e ele falou, meu amigo, pastor Farley está aqui, e tudo que entrar de oferta hoje, eu quero abençoar a vida dele. Quando eu fui levantar para ofertar, eu me senti o cara mais falso do mundo. Eu falei, pô, vou entregar uma oferta que eu sei que vai voltar para mim, tipo assim, nossa, vou me ofertar muito, né? Eu falei, cara, não vou ofertar, vai ficar até ridículo eu ir ofertar, se os caras sabem que a oferta vai voltar para mim. Cara, quando eu pensei isso, Deus falou comigo daquele jeitinho, que não é sempre que Ele fala. E Deus me falou assim, olha, não tem a ver com para onde a oferta vai ou para quem é.
significa que no seu culto para mim, se você decide me entregar alguma coisa ou não. E eu falei, Deus, eu quero te entregar algo quando eu cultuo. Isso faz muitos anos. E desde aquele dia, irmão, eu tomei uma decisão na minha vida de nunca mais participar de um culto sem entregar nada para Deus. Pode não ser muito, mas inclusive quando eu estou viajando e às vezes eu vou para uma conferência ou um retiro, né, e tem inscrição e às vezes as pessoas não levantam oferta, a gente sempre faz por entender um princípio e não fazem oferta. O que eu faço? Eu pego, quando eu vejo que não vai ter oferta, eu pego o meu celular, ou eu mando uma oferta aqui para Cornerstone, ou eu mando uma oferta para alguém. Mas eu tomei uma decisão no meu coração de nunca estar na presença de Deus sem entregar alguma coisa. Estou dizendo que todo mundo precisa fazer igual eu? Não. Eu estou dividindo o meu coração e o meu testemunho com você. Quando a gente olha para a igreja aqui, a gente vive, querido, uma condição financeira de igreja que muita gente não vive. O que eu quero dizer com isso? Esse aqui foi o primeiro imóvel que a gente locou. Não é um imóvel para ser o primeiro lugar que uma igreja começa. A gente tem estacionamento para 90 carros. O prédio aqui tem, se eu não me engano, 1.800 metros construídos. A gente consegue pôr mais ou menos, não parece, porque os ambientes são todos quebrados, mas a gente consegue colocar até umas 600 pessoas sentadas aqui. Uma vez num culto aberto com o Dan, a gente colocou 980, só que a gente tirou a maioria das cadeiras, deixou só a maioria do pessoal ficou em pé. Então a gente vive uma condição aqui. A gente vai fazer 4 anos de igreja aberta em julho, e nós já temos 2 casais de pastores em tempo integral. Na verdade, um dos pastores foi afastado, quem a gente comunicou isso publicamente quando foi feito, mas a gente paga salário para eles até hoje. Então a gente está mantendo 3 famílias em tempo integral, e a gente é uma igreja muito nova. Eu lembro que quando a gente abriu aqui, pastores amigos que têm igreja na cidade há 10, 15 anos, 20 anos, vieram conhecer a igreja aqui e, irmãos, eu sentia até vergonha. Eu sentia vergonha, entre aspas, por aquilo que Deus nos deu, porque as pessoas falavam, nossa, mas esse aqui é seu primeiro lugar, mas como você fez? Você deve ter um monte de empresário, Irmão, não temos ainda. Então, se você é empresário, está ouvindo essa mensagem, você pode entregar seu currículo. A gente está aceitando, a gente não chama não, mas a gente recebe. Mas a grande verdade é que a gente não tem. A gente tem alguns microempresários. Talvez a gente tenha um empresário mesmo maior, que tem uma empresa grande só aqui na igreja. Irmão, eu nem sei como Deus faz as coisas. Agora eu olho para a nossa história e eu vejo que a gente sempre teve um coração de transbordar em outros. A gente fez quase 1 ano de transição na antiga igreja, e tinham as pessoas que vinham com a gente, que tinham nos abençoado para sair juntos, e pediram para a gente fazer 1 ano de transição. E eu lembro que eu juntava o pessoal, eu falei, gente, todo mundo dizimando e ofertando na igreja fielmente até o último dia. Eu falei, nada de ficar guardando dízimo, porque era um pouco tentador, vou confessar para você. Puxa, eu vou ficar acumulando meu dízimo aqui num porquinho, e aí quando a gente começar a igreja, eu falei, gente, ninguém faça isso. Sejam totalmente fiéis até o último dia. Dízimo e oferta, vocês entregam aqui. O nosso culto de despedida foi no dia 1º de outubro, e no dia 4 de outubro a gente fez o nosso primeiro culto fechado, A gente ficou quase 1 ano fechado com esse grupo, na empresa do pai da Dani, que é aqui nas Mercês. E, irmão, a gente não tinha nada. Para dizer que a gente não tinha absolutamente nada, a gente tinha uma mesa de som e acho que 2 microfones que a gente tinha comprado quando fazia uma mesa de som portátil, assim, pequenininha, que a gente usava para fazer as lives em casa. Fora isso, a gente não tinha mais
nada. E é claro que estava todo mundo louco para começar a dizimar e ofertar na igreja, para a gente ver nascer uma igreja de verdade. Só que quando a gente teve esse primeiro culto, eu lembro que eu falei: pessoal, eu sei que está todo mundo louco aí para dizimar, para ofertar, mas eu quero dizer para vocês que tudo que entrar nessa noite, a gente vai ofertar para outra igreja. Eu falei: não retenha seu dízimo, não dá uma de malandrão, fala: não, vou deixar para entregar meu dízimo semana que vem, né? E eu falei: eu tenho um valor no meu coração, se eu não me engano era R$4.500. Eu falei: eu tenho um valor no meu coração, acho que eu não falei o valor. Eu falei: mas se não der esse valor, a gente vai completar e vai ofertar para outra igreja, é a nossa primícia para o Senhor. E se eu não me engano, entrou R$4.600 e poucos. Eu lembro que tinha um pastor conhecido que tinha acabado de mudar de prédio aqui pertinho, ali perto do Clube Três Marias. E eu tinha conversado com ele, ele falou: poxa, a gente locou um lugar grande, a gente está com um desafio de reformar. E eu lembro que a gente separou toda essa oferta. Eu liguei para ele e falei: cara, eu tenho uma oferta para te dar. E queridos, existia uma necessidade daquela igreja? Existia. Agora a gente não ofertou só pela necessidade, mas nós demos primeiro ao Senhor e depois para eles. Então, quando eu olho para a nossa história, querido, eu vejo que a gente sempre transbordou em generosidade em outras pessoas e ministérios. Inclusive, a gente tem o cuidado de sempre transbordar em pessoas que não estão ligadas ministerialmente com a gente. Vou te contar uma outra coisa que a gente fez bem no comecinho aqui. Eu lembro que a gente começou cheio de ideias, a gente fez o site da igreja, o YouTube da igreja, e eu falei: gente, vamos começar a fazer curso para alimentar o YouTube. E a gente conhecia um pastor que inclusive mora aqui perto, para a gente era uma das maiores referências que a gente conhecia em escatologia. E esse cara nunca tinha conseguido gravar o material dele, tinha livro escrito, tudo. O que a gente fez? Chamou esse pastor, falou: pastor, vamos gravar seu material para colocar no YouTube da igreja, e eu te dou esse material também. E ele: pô, tô dentro, sempre quis gravar, é um sonho para mim. A gente contratou a equipe da Orvalho.com, do pastor Luciano. Então eles vieram com todo equipamento, o pessoal que faz filmagem, edição, e a gente gravou o curso dele. Se eu não me engano, foram tipo 20 e poucas aulas, era bastante. E beleza, a gente gravou, esse material foi para edição, a gente pagou a edição. E aí eu falei: pessoal, vai ficar pronto o curso, vamos subir para o YouTube. E eu lembro que o Diego e o Marlon, que estavam com a gente aqui na época, me chamaram e falaram assim: pastor, a gente está abrindo a igreja, a gente está construindo a identidade da igreja ainda. Não faz sentido que o primeiro curso que a gente vai pôr lá é um curso que não é seu e é de um cara que nem da igreja é. Eles falaram: acho que a gente pode subir um curso que é de outro pastor, mas não agora, vamos subir uns cursos seus primeiro. Eu falei: puxa, acho que vocês têm razão, faz sentido. Eles falaram: vamos gravar uns 3 cursos seus e a gente edita, solta os seus primeiro e depois o dele. Eu falei: não, beleza, vocês têm razão. Eu fui para casa, Deus falou comigo daquele jeitinho de volta. Deus falou para mim assim: dá o curso para ele. Só que foi uma grana, irmão, para gravar, pagar. Isso que eles fizeram muito mais barato para mim. Eu falei: pô, Deus, mas a gente não tem dinheiro para nada, vamos pagar esse curso. Deus falou para mim: dá o curso para ele. Eu lembro que eu falei para eles, falei: gente, Deus falou comigo e eu vou dar o curso para o pastor. Eles falaram: cara, se Deus falou com você, não tem nem... colou o gato na testa, né? E eu chamei esse pastor, expliquei para ele a situação e falei: pastor, a gente está dando esse arquivo para você, eu não quero ficar te segurando até eu gravar meus cursos. Eu falei: então o curso é seu. Agora escute isso. Naquela mesma semana, a gente recebeu uma oferta exatamente de 10 vezes o valor do curso que a gente gastou para ele. E se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi alguém de outro estado, que nem da igreja que não era. Então eu estou dizendo para você que todas as vezes que você ofertar, Deus vai te dar 10 vezes, vai receber na semana. Não seja assim um idiota, né? É claro que eu não estou falando isso, gente.
né? Muitas vezes, inclusive, você vai semear e você vai demorar muito para colher. Agora eu garanto uma coisa para você: a gente nunca ganha de Deus no dar, nunca. Você nunca vai ganhar de Deus no dar. Agora a gente precisa encontrar esse lugar de haver uma alegria no nosso coração, e não de fazer barganha com Deus, né? A gente vai ler o texto depois, na semana que vem, que fala que Deus ama quem dá com alegria. Porque quem recebe a graça de Deus precisa transbordar em generosidade. Eu olho para a nossa história e eu vejo que a gente já ajudou a igreja que foi destelhada. Gente, pessoas às vezes que a gente viu na internet, destelhou a igreja, a gente mandou uma oferta. Eu lembro que outra vez entraram numa igreja que acho que roubaram a mesa de som. Aí eu nem conhecia o pastor pessoalmente. O Diego, que normalmente é mais antenado, que fala: pô, viu tal igreja aqui, está com uma necessidade. A gente se junta e manda uma oferta. Querido, nesse tempo a gente já pagou parto de filho de pastor. Eu lembro que eu liguei para um pastor uma vez, falei: cara, como que vocês estão? Sei que tua esposa está perto de ganhar bebê. E eu sabia que era uma igreja mais carente. Falei: vocês estão com alguma necessidade? E ele, coraçãozão, muito homem de Deus, falou: não, pastor, está tudo tranquilo. Falei: está tudo certo o parto. Ele falou: não, está tudo tranquilo, só o parto que a gente não tem dinheiro para pagar. Eu falei: nossa, está tranquilo mesmo. Eu falei: cara, quanto que é o parto do seu filho? Eu acho, se eu não me engano, ele era R$3.500. Eu falei: cara, então não se preocupa mais, porque a gente vai te mandar o dinheiro para o parto do seu filho. Então nesse tempo a gente já ajudou missionários, a gente já ajudou pessoas que nem crentes são, com necessidade específica, a gente já ajudou pastores que estavam, a gente já fez isso mais de uma vez, gente, pastores que estavam com problema mental, emocional, em burnout, e a gente chamou esses pastores e falou: cara, está aqui uma oferta para você. Outro a gente conseguiu até a casa para ele ficar. Cara, está aqui uma casa para você se hospedar, e está aqui uma oferta para você ir com a sua família. Vai tirar uns dias de descanso, vai cuidar da sua cabeça, do seu coração. Então, queridos, você fala assim: pastor, você está pregando porque a igreja está passando por necessidade. Irmão, eu posso dizer para você, a gente não tem grana para fazer tudo o que queria, mas nunca nos faltou dinheiro para pagar uma conta, nunca. A gente gostaria de fazer coisas que não tem dinheiro. A gente está olhando 2 TVs para colocar aqui, né? 2 TVs 55 ou 65, porque o projetor é muito limitado, a parede é escura. Então a gente resolveu pôr 2 TVs. Não conseguimos comprar ainda. Se tivesse mais folga, já teria comprado. A gente ganhou 2 folhas de vidro, né? Para fazer uma porta ali de vidro, de correr, para isolar e fazer a sala de oração lá. Cara, não conseguimos fazer ainda. Então a gente não tem dinheiro para fazer tudo que gostaria, mas a gente não nos falta nada. A gente não gosta muito de fazer campanha. A gente fez uma campanha para construir o departamento infantil, que foi mais R$100 mil, foi a obra mais alta que a gente fez aqui. A gente fez uma campanha para trocar o piso ali, e a gente ia fazer uma campanha para colocar o ar-condicionado. Acho que eu falei um dia, o irmão veio e falou assim: não, eu vou dar o ar-condicionado. E a gente falou para a igreja, falou: gente, não vamos mais precisar fazer a campanha porque cobriu. Então, mais uma vez, a gente não tem dinheiro para fazer tudo que queria. A gente quer muito trazer o Eros para tempo integral, né? A gente, como eu falei, a gente está pagando 3 famílias, mas é um sonho nosso e é um sonho deles também, né, conseguirem estar no ministério em tempo integral. Mas apesar de a gente não conseguir fazer tudo que gostaria, nunca a gente falou: meu Deus, vai vencer essa conta e a gente não tem dinheiro. Agora nós estamos sempre transbordando em outras igrejas. Hoje a gente está abençoando outras pessoas, né? Eu quero contar uma última história para você. Quando em 2004 eu fiz a primeira conferência aqui na cidade, fiz lá na igreja Batista Shalom. O pessoal me emprestou a igreja, pastor Danilo, pastor Odilon, amigos queridos.
E a gente trouxe um pastor que era muito conhecido na época, era muito referência para nós. Na verdade, ele nem dizia que ele era pastor, ele dizia que ele era missionário. E a gente trouxe ele, uma banda que andava com ele. E eu lembro que ele falou, eu falei, pastor, vamos gravar o evento aqui. Ele tinha vontade de gravar a banda também. E eu lembro que a gente pegou o dinheiro das inscrições e eu loquei uma van estúdio. Então a gente meteu essa van estúdio lá dentro da igreja e gravou ao vivo. Então o dinheiro basicamente foi para pagar as coisas do evento ali e pagar a van. E eu não tinha 20 e poucos anos. Eu sei que eu fui burro, mas eu tô me expondo aqui para você. Todo mundo é burro em algum momento, alguns mais, né? E eu não tinha a mínima ideia que era padrão você ofertar na vida de quem vem para ministrar. Eu posso dizer para você que foi falta de Bíblia, foi falta de experiência, eu metido e metendo as caras para fazer as coisas. E eu lembro que uma vez eu perguntei sobre esse cara, eu falei, como que esse cara vive, esse missionário? E alguém falou para mim assim, ele tem alguns mantenedores nos Estados Unidos, então esses caras mantêm ele para ele poder viajar nas igrejas para ministrar. Eu falei, uau, que legal. Não deixava de ser uma verdade, mas é um princípio você honrar quem vem te servir. E eu lembro que eu fiz esse evento e eu nunca ofertei para ele. Aí o que aconteceu? Tinham passado uns anos já, uns 4 anos. Eu estou já com o pastor Luciano Subirá lá, e eu estou trabalhando na secretaria da igreja. E um dia a Bebel Killan, esposa do David Killan, me liga e ela fala, Farley, precisa de uma ajuda sua. Ela falou, olha, eu estou com uma... Para mim que era a Carrie Job que estava com eles, eu não tenho certeza. Amber Brooks, é isso? A Amber Brooks estava com eles. Ela falou, Farley, eu marquei algumas agendas, só que a igreja que ia receber eles no sábado deu para trás. Então eu já trouxe ela para Curitiba e ela vai ficar aí sem ter onde ministrar. E ela falou, eu não estou nem preocupada com oferta, vocês não precisam nem ofertar, eu só não quero trazer alguém desse nível para ministrar e ela viajar e não ter aonde ministrar. Eu só quero uma igreja para ela ministrar. Irmão, pareceu um negócio da China para mim, né? Eu lembro que eu liguei para o pastor Luciano e assim, eu quero dar um testemunho aqui. Pastor Luciano é o cara que mudou o meu coração e da Dani. Ele é o cara mais generoso que eu conheci na minha vida. O primeiro ano que a gente andou muito perto dele, no ano seguinte, em um ano, eu acho que a gente ofertou mais do que a gente tinha ofertado a vida inteira, porque é constrangedor o quanto o Luciano é generoso, inclusive foi com a gente. E eu lembro que eu liguei para ele e falei, consegui um negócio da China aqui, né? Falei, Luciano, o seguinte, a Amber Brooks está aqui e a Bebel me ligou, falou para ela ministrar aqui, disse que não precisa nem da oferta. Isso na época não existia nem Pix, nada ainda. Ele falou, Farley, deixa eu te falar uma coisa. Não tem ninguém do presbitério aí, né? Já está entrando o final de semana, eu não consigo nem levantar essa oferta. E ele falou, cara, liga para a Bebel e agradece ela de todo o coração, mas explica para ela que jamais a gente vai trazer alguém para ministrar na igreja sem honrar essa pessoa financeiramente. Então agradece ela de todo o coração, mas fala que a gente não pode receber sem ofertar, e eu não tenho como resolver essa oferta agora. Na hora eu lembrei do evento que eu tinha feito. Falei, nossa, que burro. Agora eu vou falar para você, os pastores gostam de pregar, mostrar o que fez de bom, né? Eu quero mostrar para vocês, irmão, como eu sou bem mais burro do que você imagina. Na mesma época, eu estava começando a sair em alguns lugares para pregar. E às vezes eu ia pregar em alguns lugares, depois disso, e as pessoas não me ofertavam. E toda vez que não me ofertavam, eu falava assim, mas não tem problema que não me ofertaram, porque eu trouxe o fulano e também não ofertei para ele. E eu me achava espiritual por isso. Eu falava, puxa, Deus me deixou entrar naquela situação que eu não ofertei para o missionário lá, porque eu ia passar pela mesma coisa e meu coração não ficava ruim. Ainda achava que estava fazendo uma coisa muito bonita. Animal. Aí um dia aconteceu a mesma coisa, eu fui num lugar, não me ofertaram, eu pensei a mesma coisa, mas não tem problema, porque eu também trouxe o fulano e não me ofertaram. E aí Deus falou comigo daquele jeitinho.
E Deus falou para mim assim: então você quer usar o erro deles para justificar o seu? Eu falei: caraca. Deus me falou: eles estão errando, isso não justifica o que você errou lá atrás, você deveria reparar isso. E eu falei: meu Deus, eu vou juntar um dinheiro. Eu fiz as contas na minha cabeça, o que seria na época uma oferta para dar para aquele missionário. E eu falei: eu vou juntar essa grana e vou ofertar na vida dele. Só que, irmão, a gente é tão ruim com o dinheiro, ou eu pelo menos sou ruim, porque se fica assim: vou juntar para honrar o cara, e nunca junta, nunca dá o dinheiro suficiente, nunca você está folgado o suficiente. E aí o que aconteceu? O abençoado morreu, gente. E eu falei: agora eu não vou mais poder fazer. Agora só pagarei no milênio. Mas Deus me constrangeu e falou assim: cara, resolve isso. E eu lembro que eu peguei esse dinheiro, eu encontrei a esposa dele na internet, eu chamei a esposa dele no Instagram, eu não contei nada, fiquei com vergonha, mas falei: olha, eu queria mandar uma oferta para você, para honrar seu marido. E ela falou: ah, Farley, obrigado. Pediu o Pix dela e mandei. Quando eu mandei o Pix, ela respondeu e foi muito especial, porque ela falou: Farley, se eu não me engano eles tinham 2 filhos pequenos. Ela falou assim: eu estava orando, porque está na hora de renovar a matrícula da escola das crianças, e sua oferta veio na hora certa. Irmão, só isso já era para mim o suficiente. Mas como Deus gosta de humilhar a gente, naquela semana a Dani tinha ido ministrar numa igreja em Santa Catarina, e foi tranquilo, ela ministrou, o pessoal ofertou, ela veio embora. Naquela semana, eu lembro que era domingo à noite, a Dani chegou em casa, a gente estava jantando junto. Daqui a pouco a Dani abriu o celular e olhou para mim, com o olho desse tamanho. Ela falou: Farley. Quando eu terminei de ministrar, uma moça chegou para mim e falou assim: ah, pastor, eu fui muito abençoada pela sua ministração, queria te mandar uma oferta. Eu falei: tá bom. Ela pediu meu Pix, ela falou: Farley, acabei de receber a oferta. Deus não deu nem para mim, deu para ela, que era para me humilhar mesmo. Irmão, mais uma vez ela recebeu exatamente 10 vezes o valor que a gente tinha mandado para a esposa daquele missionário. Então, gente, mais uma vez, eu estou aqui contando isso para te convencer, estou falando para você fazer uma barganha com Deus, oferta, que Deus vai te dar 10 vezes mais. Não é isso. Até porque isso não é a coisa de um momento, isso é um padrão de vida. Você está me entendendo? A generosidade faz parte do caráter cristão. Então, mais uma vez, ofertar não é só uma necessidade administrativa, mas é uma chave espiritual. Se a graça de Deus alcançou a gente de verdade, isso precisa transbordar em generosidade. Graça fala de amor, e amar fala de entrega. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Eu tenho uma coisa no meu coração. Veja, queridos, quando eu estou falando essas coisas que não são doutrinas bíblicas, eu preciso separar para você. Isso são coisas que eu decidi no meu coração. Tem gente que fala assim: eu não dou esmola para ninguém, porque o cara vai pegar o dinheiro aqui, vai fumar a pedra. E às vezes vai mesmo. Só que eu tomei a Bíblia fala, eu não lembro o versículo de cabeça, mas ela diz assim: dá a quem te pede. Irmão, eu não gosto nem de andar com dinheiro na carteira, porque o que eu já parei o carro para dar dinheiro para catador de papel. E quando eu tenho uma decisão no meu coração, que se alguém pede alguma coisa para mim e eu tenho, eu dou. Eu lembro, agora, como a gente fecha o coração às vezes para coisas simples. Eu lembro que uma das últimas vezes que a gente foi para Santa Catarina, a gente parou naquele posto ali, quem vai bastante para Santa Catarina sabe, naquele posto da Havan,
que tem, que eu acho que é o maior que tem ali indo para Balneário, para Florianópolis, e eu estava cansado, acho que assim, era quase de madrugada, e eu parei com as crianças, e as crianças entraram no McDonald's, aquele McDonald's que tem ali, e aí eu vejo que veio um cara assim, meio cara de rua, e eu já falei assim, que ele não me peça nada, por quê? Porque eu tenho um princípio comigo, se pediu eu vou ter que dar. Às vezes eu prefiro não dar dinheiro, mas dar alguma coisa, né? E aí esse cara veio para mim e falou assim, estou com muita fome, o senhor não pode pagar uma coisa para mim? Aí eu olhei para Dani e falei, Dani, vai lá comendo com as crianças, e tem um posto para baixo, mas é longe, irmão. Eu estava com meu joelho estrupiado ainda, fui murmurando, né? Falei, droga, porcaria, vou ter que ir lá com o joelho aqui, ó, sentar no carro dirigindo, parecia aquele, deixa que eu chuto, vou ter que ir lá comprar um negócio pro cara. E outra coisa, eu quero comprar como se fosse para mim. Então eu comprei refrigerante, comprei salgado, comprei uma sobremesa, e aí eu trouxe. Eu acho que eu falei, vou ali comprar um negócio para você, já volto. Acho que ele não acreditou. Quando eu cheguei com aquele pacote de comida, era um cara, eu acho que de uns 50 anos já. Gente, esse cara pegou esse pacote e chorou, igual criança, e falou, eu estava com muita fome. Isso arrebentou meu coração. E aí eu pude parar e falar, cara, Deus me mandou aqui para tirar a sua fome. Agora, quantas oportunidades a gente perde porque a gente cria algumas regras humanas para impedir Deus de mover através de nós. E a gente se acha bom. Eu não dou porque vai gastar em pedra. Irmão, para mim, dane-se o que ele vai fazer depois. Mas a Bíblia diz, dá a quem te pede. E quando você toca no seu bolso para abençoar a vida de alguém, isso normalmente toca as pessoas de forma diferente. Então, a gente está trazendo essa mensagem para resolver um problema financeiro da igreja? Não. Eu quero que você aprenda esse princípio para que a sua família possa colher disso, para que você possa colher disso. A gente tem alguns princípios nossos, irmãos. A gente mudou de casa agora, há quase 2 anos. Toda vez que a gente troca um móvel, alguma coisa em casa, a gente nunca vende. A gente sempre dá para alguém. A gente já fazia isso há algum tempo. Sabe qual foi o resultado? Há 2 anos atrás, meu sogro fez um negócio de pai para filho com a casa ali primeiro com a gente. E ele entregou a casa para a gente mobiliada, com móveis que talvez eu nunca tenha dinheiro para comprar. Então eu fiz por causa disso? Não, eu fiz porque uma revelação da graça veio ao meu coração e eu tenho alegria. Eu fico às vezes mais eufórico quando eu sei que eu vou poder dar alguma coisa para alguém do que quando eu vou poder comprar para mim. A Dani sabe, a gente compra um presente para alguém, eu sempre estrago, porque eu não consigo esperar chegar no aniversário, fico ansioso para dar o presente. Por quê? Porque a Bíblia mesmo diz, existe mais alegria em dar do que em receber. Eu quero muito que você colha isso na sua casa, na sua família. Os nossos filhos são generosos. Os nossos filhos já deram coisas deles para outras crianças que quase eu falei assim, de jeito nenhum, isso custou, pá. A gente trocou de celular e eu dei o celular da Dani para o Caleb. Gente, um iPhone bom, nem é um telefone para um garoto de 14 anos ter. Mas o que ele fez? Ele trocou de telefone com a tia dele. Deu o telefone melhor e pegou o pior da tia. Sabe por quê? Porque ele está reproduzindo o que ele vê a gente fazer. E eu sei que isso vai ser graça, que quem planta generosidade vai colher generosidade. Você recebe essa palavra? Semana que vem eu vou falar já para você se preparar. Eu queria muito que você viesse. Além da gente levantar a oferta, eu vou desafiar você
a semear alguma coisa na vida de alguém. Irmão, não precisa ser grande coisa, pode ser um tênis usado, um bolo de cenoura, um bombom, mas venha com o teu coração preparado para dar alguma coisa para alguém, amém? É isso. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. A palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Jesus, nós celebramos nessa noite não só o seu sacrifício por nós, Jesus, que nos trouxe perdão, que nos reconciliou com o Pai, mas nós celebramos a sua vida, Jesus. Nós declaramos que o Senhor está vivo. Nós celebramos a convicção que nós temos que um dia estaremos à sua mesa, ceando contigo. E Senhor Jesus, nós entendemos que no momento em que nós tomamos desse cálice, nós estamos renovando a nossa aliança com o Senhor. Quando nós ceamos, nós renovamos a nossa aliança com o Senhor e a nossa aliança uns com os outros, porque quando nós ceamos juntos, nós estamos declarando que o mesmo sangue que corre em mim, corre nas veias dos meus irmãos. Nós estamos unidos pelo mesmo sangue, pela mesma carne, que nós saibamos discernir e honrar essa unidade que nós temos no corpo de Cristo. Nós te adoramos, Jesus. Nós temos uma aliança, Senhor, e nós permaneceremos fazendo isso até que o Senhor venha. Queridos, deixa eu só dar uma orientação para você. A gente vai ter a ceia aqui em cima e aqui embaixo também. O pão é um pãozinho sem fermento, grandinho. Então só não é um pão por pessoa, tá? Não é para você levar para casa, para botar cream cheese, carne seca dentro, né? É para você partir esse pão com a sua família, partir esse pão com a sua living, partir esse pão com seus amigos. Ninguém ceia sozinho. Para a gente o ato de partir, de dividir é importante. A gente logo vou trazer esse ensinamento de volta. Então, se cada um pegar um pedaço de pão desse, vai faltar. Amém? Depois que você cear, ou durante a ceia, orem por cura. Pergunte se na roda de vocês aí se tem alguém doente. Essa é a hora da gente orar por cura. E quando a ceia terminar, você está abençoado para ir para sua casa. Amém? Que Deus te dê uma graça, uma semana de graça, a graça de Deus, o amor de Jesus, a comunhão do Espírito, que você possa transbordar essa verdade que você recebeu aqui, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado,